Olá, nosso grupo ficou responsável por falar sobre vitaminas e minerais. Nós ganhamos um estudo de caso, que somos nutricionistas em uma unidade de alimentação e nutrição, e a gente está revisando os métodos de preparo dos alimentos para garantir uma maior conservação dos micronutrientes para ser oferecida para os alunos da escola. Então, começando com uma introdução sobre a classificação das vitaminas, temos as vitaminas lipossolúveis, que são aquelas que se dissolvem em gordura, e de exemplos temos a vitamina A, que é um grupo de compostos que possuem atividades semelhantes. E aí vai incluir as formas ativas, que essa da esquerda é o retinol, e as provitaminas como o beta-caroteno, que vai ser convertido no organismo. Outro exemplo de vitamina lipossolúvel é a vitamina D, que é um grupo de compostos com estruturas semelhantes a esteroides, como o ergocalciferol, que é a vitamina D2, e o colecalciferol, que é a D3. Mas tanto a D2 quanto a D3 só vão virar ativos depois de passarem por transformações no corpo, virando calcitrol. Agora falando sobre as vitaminas hidrossolúveis, que são aquelas que se dissolvem em água, temos a vitamina C, o ácido ascórbico, que é uma lactona, que é responsável por aquela atividade oxidante, antioxidante, mas também torna a molécula sensível ao calor, à luz e ao oxigênio. Agora, a vitamina B1, ela também pode aparecer de forma diferente nos alimentos, como a tiamina livre ou pirofosfato de tiamina, mas todas são variações da mesma substância. E sua estabilidade também vai variar de acordo com o pH, com a temperatura, com a forma química e atividade da água. Agora, falando qual desses grupos seria mais suscetível a uma perda durante um cozimento, seria o grupo hidrossolúvel. Isso vai ocorrer por dois motivos principais. Primeiro, pela solubilidade, porque como essas vitaminas se dissolvem em água, elas tendem a migrar para a água do cozimento, assim perdendo ela. E o segundo motivo é pela instabilidade térmica, porque, como eu disse, elas têm base resistência ao calor, à luz e à oxidação. Então, complementando o que minha colega acabou de falar sobre as características gerais das vitaminas, vou falar um pouco sobre a perda da vitamina C durante o cozimento de vegetais folhosos, que é um ponto bem importante quando a gente pensa em preservar os nutrientes nos alimentos. Bem, a vitamina C, que a gente também conhece como ácido ascórbico, é uma vitamina hidrossolúvel. Isso significa que ela se dissolve com facilidade em água, e é justamente isso que explica por que ela se perde durante o cozimento. Quando a gente cozinha esses vegetais em água, principalmente por muito tempo, essa vitamina vai sendo lixiviada, ou seja, ela sai do alimento e vai para a água do cozimento. E tem mais um detalhe: além de solúvel, a vitamina C é extremamente sensível ao calor, ao oxigênio e à luz. Então, o próprio processo de aquecer e cortar os alimentos com muita antecedência favorece a degradação dessa vitamina. Isso é bem comum, principalmente quando a gente usa métodos de cocção mais intensos ou deixa os vegetais cortados por muito tempo antes de cozinhar. Mas o lado bom é que existem formas bem simples de minimizar essas perdas. A primeira delas é usar métodos de cocção mais rápidos e com pouca água. Por exemplo, o vapor, o salteado ou até mesmo micro-ondas, que são ótimas opções, porque reduzem o tempo de exposição ao calor e também limitam o contato direto com a água. A segunda estratégia é bem prática também, que é cortar os vegetais só na hora de preparar, porque isso reduz a exposição ao ar e, consequentemente, diminui a oxidação da vitamina C antes mesmo dela ir para o fogo. Por fim, tem a curiosidade que vale a pena destacar: muitos vegetais contêm flavonoides, que são compostos antioxidantes naturais, e eles ajudam a proteger a vitamina C da oxidação, ou seja, quanto mais íntegro e fresco estiver o alimento no momento do preparo,
maior vai ser a retenção desse nutriente. Então, para fechar, apesar da vitamina C ser uma das mais sensíveis, essas perdas são evitáveis. Com algumas escolhas simples no preparo, a gente consegue preservar boa parte desse nutriente. E isso, na prática, impacta diretamente na qualidade da alimentação. Agora, falando um pouco sobre os minerais, eu vou começar contextualizando a diferença entre o ferro M e o ferro não M. A gente possui duas formas de íons ferro. O primeiro é o ferroso, na forma de Fe2+, e o férrico, na forma de Fe3+. No ferro M, a gente tem ele presente nas duas formas. Porém, o ferro ferroso, Fe2+, ele é mais presente na composição do ferro M. Além disso, ele também é mais solúvel e mais disponível, o que significa que ele é mais absorvível pelo nosso intestino mais facilmente do que o ferro férrico. O ferro M está muito presente na hemoglobina e na mioglobina, e nos alimentos de origem animais, no caso das carnes. Já o ferro não M, ele tem como predominância na forma férrica, que é o Fe3+. Ele tem maior predomínio nos alimentos de origem vegetal e tem a sua absorção reduzida e influenciada por fatores dietéticos. Pode passar. Bom, agora falando um pouquinho sobre os inibidores do ferro não M. O cálcio, ele é um desses inibidores, e o cálcio ele compete com o ferro por sítio absortivo. Ele possui um mecanismo similar de transporte com ferro e instalação celular, então por isso eles competem. E o grau de inibição ele depende das quantidades ofertadas de cada elemento. O que significa, por exemplo, se você está tomando café e não, leite e algum outro alimento rico em ferro, o que tiver em maior quantidade é o que vai ser absorvido. Então, se tiver mais cálcio, ele vai absorver mais cálcio. Se tiver mais ferro, ele vai absorver o ferro. Então, ali depende da quantidade ofertada nesses alimentos. Em relação ao ácido fítico, ele é uma das principais formas de armazenamento de fósforo em sementes, como os fosfatos. Eles são ionizados em pH fisiológico. Esse ácido fítico ele se torna um potente quelante de cátions, em especial de minerais di e trivalentes, como no caso do ferro ferroso e o férrico, o Fe2+, e o Fe3+. Os fitatos, além disso, eles são uns complexos de minerais. E quando esses íons Fe2+, e Fe3+, se ligam ao ácido fítico, eles formam um quelato e diminui a disponibilidade desses minerais para absorção dentro do organismo, no intestino. Pode passar. E agora falando um pouquinho sobre os promotores do ferro não M. A gente tem o caso da vitamina C, que ela reduz o ferro férrico Fe3+, a ferro ferroso Fe2+, que é a forma mais facilmente absorvida no intestino. E além disso, a vitamina C também participa da formação de um quelante solúvel, então ele se liga ao ferro e facilmente ele é digerido. Outro promotor do ferro não M é a vitamina A. Na sua deficiência, ocorre a inibição da utilização de ferro e acelera o surgimento da anemia. Então, a deficiência desse mineral do ferro, ela está associada epidemiologicamente à deficiência de vitamina A. Não tem nenhum estudo que apresente uma causalidade, um porquê dessa associação da vitamina A com o ferro, mas sabe-se que eles têm alguma relação. E agora, falando um pouquinho também sobre a fibra alimentar e os fitatos. Os fitatos, eles são substâncias orgânicas derivadas do ácido fítico. Como já citado anteriormente,
esse ácido fítico, ele usa as plantas para armazenar o fósforo na forma de fosfato através das sementes que a gente consome diariamente. Um exemplo dessas sementes são os grãos integrais, como cereais e leguminosas. E os fitatos, eles são considerados fatores antinutrientes, fatores que dificultam a absorção de nutrientes dentro do nosso organismo. A fibra alimentar, ela é um componente de origem vegetal presente em alimentos como frutas, legumes, verduras e grãos. E alimentos ricos em fibras, eles são frequentemente associados aos fitatos. Então, aquele alimento que geralmente tem fibra, ele tem uma quantidade ali de fitato, que são substâncias, né, que interagem com os minerais como cálcio, magnésio, manganês, ferro e zinco, tornando a absorção deles diminuída. Pode passar. E finalizando um pouquinho, falando um pouco sobre a biodisponibilidade. Bom, o mecanismo químico envolvido dentro dessa associação entre os minerais e os fitatos e fibras, temos que os fitatos, eles se ligam fortemente a aminoácidos e a cátions. Como no caso do cálcio, do magnésio, do zinco, do cobre e do ferro. Eles formam sais insolúveis, que são aqueles quelatos, e eles são resistentes à ação do trato gastrointestinal. Isso faz com que a biodisponibilidade desses nutrientes ela seja diminuída, então o intestino consegue absorver muito pouco desses minerais quando eles estão ligados a esses fitatos. Esse processo ele é conhecido como complexação, que é quando liga os minerais, esses cátions, com o ácido fítico, né, os fitatos. E essa complexação ela ocorre porque o ácido fítico ele tem carga negativa e ele se liga fortemente a minerais com carga positiva, no caso dos cátions. E como, mais uma vez, falando dos mais predominantes, no caso do ferro, do zinco, do cálcio, do magnésio e do manganês. Então, vai dificultar a absorção desses nutrientes dentro do intestino. E por isso, dietas muito ricas em grãos integrais e leguminosas, sem tratamento adequado, como no caso da fermentação, do cozimento ou germinação, que vai eliminar esses antinutrientes, pode reduzir a absorção desses minerais. Passando para a última parte sobre a leitura de rótulos, foi perguntado para a gente sobre a melhor biodisponibilidade de vitaminas e minerais entre dois alimentos. O primeiro deles é um cereal matinal fortificado com ferro e zinco. E nas nossas pesquisas descobrimos que esse é um exemplo de alimento que, apesar de ser enriquecido, ele tem uma menor biodisponibilidade desses minerais. Isso acontece porque os minerais acabam formando os complexos como os fitatos, que a Anne acabou de explicar, e esses complexos eles são insolúveis e dificultam a absorção no intestino. No slide a gente tem uma representação de como essa estrutura, os fitatos, eles estão associados com os minerais, dificultando a absorção, onde na letra A a gente tem a estrutura inicial do fitato, na letra B a gente tem uma prévia degradação dessa estrutura, no caso de fermentação ou germinação, que seria o ideal, e em C e D temos uma ligação mais forte desses minerais com o fitato, que dificulta ainda mais a absorção no intestino. O segundo alimento foi um suco fortificado com vitamina D. E no caso dele, a situação é diferente. A vitamina D, ela é lipossolúvel, como a gente viu no início da apresentação. Então, estratégias como nanoemulsões, que são quebrar as partículas dos lipídios da vitamina D de forma tão pequena que ela consegue passar pelo enterócito, ou a encapsulação, que é utilizada na indústria alimentícia como estratégia para melhorar a biodisponibilidade da vitamina D em alimentos fortificados. E a presença dos lipídios afeta a absorção no intestino, porque os lipídios eles são componentes principais para a formação de micelas, que vão fazer esse carreamento da vitamina D para os enterócitos. Então, por isso, consumir a vitamina D junto com fontes de gordura aumenta a biodisponibilidade e a eficácia funcional. Então, quando a gente compara os dois alimentos, o alimento que apresenta menor biodisponibilidade
é o cereal matinal por conta dessa presença do fitato e das fibras que vão dificultar a absorção dos minerais, no caso. Então, para fechar a nossa apresentação, nós concluímos que é importante lembrar que, para garantir uma alimentação realmente nutritiva, ela vai além de escolher alimentos ricos em vitaminas e minerais. A forma como esses alimentos são preparados faz toda a diferença, como nós vimos no caso da vitamina C, que pode se perder facilmente durante o cozimento. E, além disso, na hora de ler os rótulos, é essencial considerar a biodisponibilidade, porque nem sempre o fato de um alimento ser enriquecido vai garantir que aquele nutriente vai ser bem absorvido pelo nosso corpo. Ou seja, tanto o preparo quanto a escolha consciente dos alimentos fazem parte de uma boa prática nutricional, especialmente em locais como a UAM, onde o objetivo é oferecer refeições equilibradas e funcionais para todos. Com isso, nós encerramos a nossa apresentação, deixando aqui as nossas referências e agradecemos pela atenção.